Boa noite, pessoal. No nosso dia de hoje, iremos falar sobre um tema especial, um tema que confesso que eu tive que estudar bastante sobre ele, porque eu não tinha nenhum conhecimento ou pouco conhecimento, e decidi montar essa apresentação devido a uma conversa com o irmão, né? O irmão, vamos dizer, o irmão espiritual, que ele falou para estar colocando esse tema, que é um tema que é um pouco novo quando se trata da conexão com a espiritualidade e a gente fazendo essa conexão entre a ciência e também a parte espiritual, a gente consegue entender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então eu fiz uma, uma apresentação no qual a gente começa abordando a parte científica, a parte teórica, para depois a gente entrar com as nossas considerações, né? Entrar com as nossas ideias e espero que vocês saiam com uma outra visão, ou pelo menos com a pulga atrás da orelha, que é a minha principal função aqui, é fazer vocês questionarem, não impor verdades, não dizer o que é certo, o que é errado, mas fazer todo mundo pensar um pouco sobre o que aprendeu e o que a gente olha no mundo, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que é autismo? Eu fui primeiro pesquisar sobre o porquê desse nome. Então esse nome ele tem a ver com um psiquiatra suíço que ele é chamado de Eugen Blauer, que em 1911 ele designou esse termo porque ele via que alguns pacientes tinham uma certa afastamento da realidade. Então ele pegou lá do latim autos, que significa de si mesmo, para designar todas as pessoas ou até mesmo crianças que estavam fora da realidade, afastados de si mesmos, afastados da realidade. Então, no começo do século, né, do século XX, ali, entre 1900 e bolinha, esse termo ele era utilizado para pacientes com esquizofrenia, tá? Com esquizofrenia. Só que a partir da década de 40 que a gente tem um avanço acerca desse estudo com o psiquiatra austríaco Leo Kanner, que ele começou a fazer alguns estudos e publicou o primeiro estudo, que é um estudo muito sistemático, um estudo baseado nas pesquisas sobre crianças, principalmente com dificuldade de interação social. Então, ele percebia que muitas crianças tinham dificuldade de comunicação, comportamentos repetitivos, e aí ele cunhou esse termo chamado autismo infantil precoce. Tá? Só que 4 anos depois, um outro psiquiatra chamado Hans Asperger, ele descreveu um grupo semelhante de crianças com uma certa inteligência um pouco preservada, com habilidades específicas, e aí ele cunhou, né, o que a gente conhece como a síndrome de Asperger, eu acho que é assim que se fala, né, Asperger. Então, a gente vê um avanço bastante expressivo da medicina, a partir da década de 40. Depois da década de 40, a gente teve aquela ressaca da Segunda Guerra Mundial, mas temos aí uma certa ascensão da medicina se tratando desses estudos aprofundados do comportamento humano. Então, a gente tem aqui o autismo infantil, que é o termo clássico utilizado, tá? Então, geralmente são designados crianças ou pessoas com déficit de atenção, dificuldades sociais, comportamentos repetitivos, né? Tudo isso identificado principalmente na primeira infância, tá? Aí o Asperger, ou a síndrome de Asperger, ele é basicamente foi designado para pessoas ou crianças com atraso na fala. Na verdade, não tem atraso na fala, mas elas tinham uma inteligência acima da média. E observava-se que essas crianças possuíam aí uma dificuldade social marcante e interesses restritos. Hoje em dia, essa síndrome de Asperger, ela foi englobada para o que a gente tem hoje de nível 1 de suporte. A gente vai chegar lá, tá? E aí nós temos uma outra síndrome, né, estudada através da expansão da medicina, chamada síndrome de Heller ou transtorno desintegrativo da infância. Geralmente desenvolve depois essa síndrome. E
E a criança ela vai perdendo as suas habilidades adquiridas, ou seja, chega até 4 anos de idade, a criança ela desenvolve normal e depois ela vai perdendo as habilidades dela, tudo que ela conquistou. É muito raro essa síndrome, tá? E nós temos uma outra designação que é a TDSOI, ou se a gente for colocar mesmo, né, qual é a designação completa, se chama transtorno invasivo de desenvolvimento sem outra especificação. Então, quando nenhuma criança, nenhuma pessoa se encaixava nessas 3 síndromes principais, é, colocava-se aí nessa designação. Tem uma outra que eu não coloquei aqui porque ela é muito rara, tá? Que é a síndrome de Rett. Ela afeta mais meninas e existe uma regressão neurológica, né? Hoje tirou-se aí dessa questão de doenças comportamentais, doenças não, né? Distúrbios comportamentais, porque foi designado que é uma coisa genética, né? Uma situação genética e não mais do espectro autista. Então, se a gente olhar, se nós olharmos, nós temos várias designações, né, de síndromes. E aí nós temos que a Associação Americana de Psiquiatria, chamada de APA, ela publicou um manual, isso lá na década de 40, o primeiro manual onde começou esses estudos, né, de fato, para poder os profissionais poderem atuar e poderem identificar quais são essas síndromes. Só que aí, é, em 2013, essa associação americana juntou todas essas síndromes aqui, ó, todas essas síndromes em uma só e publicou um manual, né, chamado DSM-5, na verdade, o DSM-5 significa Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. E juntou tudo isso, chamando aí de transtorno do espectro autista, TEA. TEA, transtorno do espectro autista. Então, por isso que se fala espectro autista, por causa que há todo um conjunto, né, de síndromes que foi estudado lá atrás e que facilita, no caso, na indicação e na designação de qual problema ou de qual situação a criança ou o adulto está passando. O SUS, veja bem, o SUS, ele não utiliza esse manual americano. Ele não utiliza. O SUS, ele utiliza o manual que é o manual da OMS, chamado de CID-11. A diferença entre os dois vamos dizer que em termos de realidade clínica é a mesma coisa, somente a especificação. Enquanto o manual americano descreve os registros, né, 1, 2, 3, o SUS ele utiliza códigos específicos, tipo 6A01 ponto alguma coisa, 6A02 ponto alguma coisa. Isso dizendo o pessoal que facilita na parte dos registros de como identificar qual tipo de situação, né, de prognóstico que a criança ou a pessoa ela possui. Mas ambos descrevem a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos entender então sobre essa questão do espectro autista. A gente vai utilizar aqui o conceito abordado pela Associação Americana de Psiquiatria, no qual define 3 níveis de autismo. Não são níveis, não podemos entender como níveis, vamos lá, níveis de agressividade de uma doença ou qualquer que seja, não. São apenas níveis para podermos classificar, tá? Então, aqui eu peguei um print desse Instagram chamado Neurosempre, onde ele deixou bastante especificado, bastante interessante aqui essa especificação sobre os níveis. Então, o nível 1 são todas as crianças, todas as pessoas que precisam de apoio de alguém para situações específicas. Ah, eu quero ir no banheiro. Ah, eu não consigo escrever. Ah, eu não consigo vestir uma roupa, por exemplo. Então precisa de apoios para alguma situação específica. Essas crianças elas conseguem ter uma vida comum, trabalhar, estudar, manter relacionamentos, só que elas apresentam uma certa dificuldade na comunicação social e principalmente acerca de interação. E é aí que é catalogado, especificado que ela possui um autismo de nível 1. Então, nível 1, se a gente for resumir,
são crianças, pessoas que podem passar desapercebidos esses tipos de situação, tá? O nível 2 já precisa de apoio de alguém. Já precisa ali de apoio de alguém, não só para algumas situações isoladas, mas para várias situações cotidianas. Eles conseguem realizar algumas atividades sozinhas, mas apresentam muita dificuldade na fala e questões comportamentais. Mas se a gente for resumir o que é o nível 2 é basicamente dificuldade clara de comunicação, de verbalização e de adaptação. Então essas crianças elas demoram bastante para se acostumar quando mudam de casa, quando mudam de escola, quando mudam de amiguinhos. E aí você tem protocolos específicos para estar lidando, tá? Com nível um, nível 2, nível 3. Já o nível 3 é dependente total de uma outra pessoa, mesmo para coisas simples. Não consegue realizar uma atividade sem apoio e é comum a ausência de fala. Aqui tá aqui, ó. Apresenta a característica do autismo de forma intensa. Aí entra o meu irmãozinho, Gustavo. Ele tem 8 anos hoje, na gravação desse vídeo, e ele é totalmente dependente. Se não tiver uma pessoa do lado, ele morre de fome, não, basicamente não consegue viver. Então ele tem essa dificuldade de fala, até hoje ele tá sendo acompanhado com a fono, com psicólogo, psiquiatra, que passou um remedinho para ele, ele tá se acalmando. Então ele não consegue nem mesmo comer sem um apoio. E engraçado porque ele tem algumas características bem repetitivas. Por exemplo, ele só come coisas amarelas. Então, banana, ovo, suco de maracujá. Então, tudo que é amarelo ele come. Agora, coloca uma outra cor, nada, nada. Eu conheço uma menina que é filha de uma conhecida minha, na verdade, da minha ex-professora, que ela tem esse nível 2. Ela ajuda nas tarefas de casa, mas comunicação, algumas outras coisas, assim, ela tem total dificuldade, precisa ali de um adulto para estar acompanhando. Outra, eu tenho uma prima que ela já é um nível um. Ela é um pouco de síndrome de Down, assim. Ela tem um pouco do síndrome de Down, mas bastante o autismo é evidente ali. Ela tem uma vida normal, conversa normalmente, mas ela tem muita dificuldade para conversar, tem muita dificuldade para se interagir com outras pessoas estranhas, mas ela sim consegue se virar, mas precisa de um apoio constante, que no caso é a mãe dela. Então, se a gente for designar o nível 3, a comunicação é limitada e tem muito impacto no dia a dia para as pessoas ao redor. Engraçado, porque o meu irmão ele se comunica, só que pode-se dizer que com uma língua diferente. Até meu pai fala assim, oh, esse menino é alienígena. Quando ele fala assim, alienígena, eita, pai, você nem sabe, né? E ele tem algumas palavrinhas que ele repete, que ele fala quando ele quer alguma coisa. Só que, assim, totalmente diferente do que a gente conhece de nível, assim, de compreensão nossa, no tempo dele, sabe? Ele gosta muito de ficar no carro. Meu pai até fala, Dani, se a gente for daqui para Manaus, ele fica quietinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Ele tá em uma escola, as escolas de hoje são obrigadas a ter um profissional específico para cada uma dessas crianças que são diagnosticadas. E acho que é bastante importante, né, você ter essa interação com as outras crianças para poder a gente ter uma certa coletividade, para poder ajudar, né? Principalmente ele no nível de sociabilização. Mas o meu irmão, muito provavelmente, ele vai ser dependente, sim. Se tem um tratamento, mas provavelmente ele vai ainda continuar tendo uma certa dependência dos meus pais. Então, gente, aqui a gente define os níveis. Então, são níveis de suporte, não é inteligência. Não significa que o nível 3 é menos inteligente do que o nível 2, o nível um ou o nível um é mais inteligente. Não, não temos essa classificação acerca do nível cognitivo. Mas, basicamente, os autistas eles possuem uma forma de processamento
em termos psicológicos, em termos de fala, totalmente diferente da gente. A velocidade de aprendizado, velocidade de adaptação, toda essa parte é diferente da nossa, sendo mais rápido ou até mais devagar em relação a nós. O foco totalmente diferente. Meu irmão, por exemplo, ele não tem foco em nada. Ele tá aqui, não dá moral pra você, chega uma hora que ele dá moral pra você, fica muito ali em contato, depois ele esquece você, não quer nem saber mais. Então, o foco ele é bem assim disperso. Isso varia, tá? Isso varia de criança para criança. E a profundidade também. A profundidade em termos de níveis são totalmente diferentes. Por exemplo, meu irmão ele foi diagnosticado no nível 3. E meu pai estava conversando com outro pai que tem um filho autista, que o filho dele já é bem mais assim, se tivesse um nível 5, 6, o filho dele seria categorizado, porque ele grita muito, ele não consegue dormir, é aquela coisa que assim, muito difícil de lidar, tá? Até meu irmão você consegue, né? Com uma certa paciência lidar, mas esse filho desse outro pai, realmente ele é bem mais difícil de se lidar. Então a gente tem umas certas profundidades em algumas particularidades diferentes. Lembrando que uma criança é diferente da outra, manifesta situações específicas totalmente diferentes. Esse meu irmão, por exemplo, como eu falei, ele tem um foco, uma questão alimentar com a parte amarela. Eu acho que vocês não vão ver tão cedo uma criança tendo esse tipo de comportamento, tá? Mas basicamente, se a gente for entender sobre os autistas, eles possuem um pensamento lógico. Sim, como eu falei, meu irmão, ele tem uma linguagem. Ele tem uma linguagem dele. E o processamento lógico pode até mesmo ser avançado do que a gente, né? A memória deles, eles se lembram muito fácil de coisas que se passaram há muitos dias. O hiperfoco deles é muito evidente, é invejável o hiperfoco deles. E as habilidades visuais, né? De poder lembrar, de poder pegar os mínimos detalhes, a questão da escola também, em algumas matérias específicas eles dão de zero na gente. Muitos têm habilidades musicais, outros a parte sistêmica. O que é sistêmico, né? Sistêmico é a parte da visão do todo. Às vezes a gente só consegue focar em um trabalho. Muitos dos autistas possuem essas habilidades de ver tudo assim em um espectro mais amplo. Já outro já tem um espectro, umas habilidades mais focadas. Então você vê que são pessoas que realmente, em termos comportamentais, diferem de nós em termos gerais, né? Não vamos colocar de pessoas normais, tá? Porque eles não são pessoas diferentes, somente possuem diagnósticos, comportamentos, pensamentos, memória, enfim, esses níveis de suporte diferentes da gente. Uma coisa que eu fiquei muito curioso é sobre por que que o símbolo ou a representação do autismo são esses quebra-cabeças. Vocês sabem por que é um quebra-cabeça a questão das imagens relativas ao autismo? Eu anotei aqui, ó, que essa eu não sabia. Então, quebra-cabeça começou a ser associado ao autismo na década de 1960. Foi criado pela National Autistic Society em 1963, no Reino Unido, com a intenção de representar algo enigmático e de difícil compreensão. Então, os primeiros pesquisadores, primeiros psiquiatras, não sabiam da onde vinha esses comportamentos observados, principalmente em crianças. Foram para a ciência, foram para a questão genética, não acharam nada. Então, foi um certo enigma, um certo quebra-cabeça para poder, de fato, compreender o que é né, esse tipo de síndrome, como geralmente foi cunhado lá atrás e que hoje tem a ver com o espectro, né, um espectro aí de comportamento das pessoas. Mas eu tive o cuidado de observar e de coletar os dados internacionais de como eram a identificação
dos autistas, das pessoas que se enquadravam nesse tipo de conceituação, né? Então, em 1970, onde começou de fato a ter esses tipos de relatórios, era observado um caso a cada 10 mil crianças, um caso a cada 10 mil nascimentos. Ou vamos colocar um caso a cada 10 mil pessoas, fica melhor assim, tá? Em 1980, já vemos que subiu a taxa, então já temos aí um caso a cada 2.500. 1990, um caso a cada 1.000 pessoas. 2000, um caso a cada 150. 2010, um caso a cada 110. 2014, um caso a cada 68. 2018, um caso a cada 59. 2024, um caso a cada 36. De primeiro momento, a gente pode assustar. Vamos, de certa forma, pensar, poxa, daqui a pouco vai todo mundo nascer com esse tipo de comportamento, com esse tipo de espectro, né? Para onde nosso mundo vai? O que vai ser dessa nova era que vai acontecer, né? Que vai chegar? Mas aí tudo aqui é explicado. Tudo aqui é explicado. Porque em 1970, os casos eram confundidos com esquizofrenia infantil. Lembra que eu falei que lá atrás esse termo autismo era cunhado para crianças que tinham esse tipo de comportamento? Pois é, toda criança que tinha uma certa deficiência intelectual eram designados ou até mesmo confundidos com autismo. Por isso a gente tem uma taxa aí, um a cada 10 mil. Na década de 80, aumentou-se a taxa porque o autismo teve diagnósticos mais distintos, diferentes, né? A gente teve a publicação dos primeiros manuais e aí aumentou-se aí essa taxa. Em 1990, teve uma grande ampliação dos estudos, principalmente na parte de neurodesenvolvimento, a inclusão do Asperger, do TID, lembra daquele TID que são tudo e qualquer tipo de transtorno não identificado? Pois é, então teve essa ampliação em 1990, praticamente pela metade aí, número de casos. Na verdade, dobrou, né? Vamos colocar assim, em termos matemáticos, por causa dessa inclusão do Asperger. E em 2000, aumentou vertiginosamente, de 1.000 para 150. Porque a gente teve, a partir de 2000, grandes censos, grandes levantamentos populacionais. E aí os diagnósticos começam a incluir principalmente casos leves. Por isso esse aumento da taxa de 1.000 para 150. Em 2010, a gente teve 110 porque teve um avanço significativo da neurociência e a inclusão de meninas e adultos. Por isso, antes era somente meninos e crianças, né? E aí em 2010 a gente teve a inclusão aí das meninas e dos adultos. 2014 teve, na verdade foi em 2013, né? Aquela publicação da APA, da Associação Psiquiátrica Americana, e aí temos a consolidação do espectro autista e a unificação, né, dos diagnósticos. Hoje, a gente tem a inclusão de mais adultos nos dados, uma visão maior das neurodiversidades, por isso a gente tem um caso a cada 36. Então, o que cresceu não foi o autismo. O autismo, vamos dizer assim, que não cresceu, mas foi a nossa capacidade de enxergar, a nossa capacidade de diagnosticar. Então, de fato, a gente, até mesmo com a globalização, com a internet, a gente vê recorrente casos assim parecidos com da nossa família, com pessoas, com crianças, mas sempre existiu, vamos colocar assim, né, no que a gente tem de entendimento, principalmente no século passado, sempre existiu pessoas com esses tipos de transtornos, né? Pessoas com dificuldade de se enturmar, a gente bulinava, né? Quem era das antigas aqui, bulinava muito aquelas crianças, esses nossos amiguinhos aí que tinham essa dificuldade de interagir, chamava no Tocantins a gente chamava de moco. Ô, tu é moco demais. Ó, o estranho, esquisito. Pois é, sempre existiu, se a gente olhar assim. Mas, com o passar do tempo, a gente teve uma capacidade mais ampla de enxergar essa situação. E a pergunta que fica, principalmente para a gente que somos buscadores espirituais, é qual é a natureza espiritual dos autistas. Então, quando a gente começa a aventurar na doutrina espírita, a gente é convidado a
entender sobre conceitos de encarnação, vida após a morte, planetas onde vivem humanidades, e aí a gente começa a querer entender, poxa, da onde veio essas pessoas, né? Que tipo de espírito está habitando esse corpo? Será que é um espírito evoluído? Será que é um espírito inferior que está passando por alguma prova? Então, todo buscador espiritual que está nessa doutrina espírita ou espiritualista se pergunta não apenas a questão do autismo, mas em vários tipos de questionamento. Então, se a gente olharmos a codificação do espiritismo, que foi cunhado por Allan Kardec foi lá e escreveu os livros, né, os 5 livros, não há ensinamentos específicos sobre os autistas, até porque a publicação do Livro dos Espíritos, todos os livros, né, do Espiritismo foram feitos no século XIX. O termo autismo foi cunhado ali a partir do século XX. Então não temos esse conceito específico. O que a gente tem hoje em dia é uma interpretação espírita, vamos dizer, contemporânea. Então, o espiritismo ele explica muito essa questão de reencarnação, encarnação, perispírito, né, que é quando a gente morre, a gente sai um espírito e esse espírito tem uma aparência do nosso corpo, né? Então tem um corpo físico, perispírito e espírito, tá lá. E depois nós temos um outro conceito que a gente aprendeu lá no livro A Gênese do Espiritismo, que existem vários mundos, né? E que os espíritos passam por provas evolutivas no decorrer das suas vidas. E se nós olharmos as palestras, os vídeos feitos por espíritas e até mesmo por nomes renomados, há uma interpretação que aponta que os autistas eles estão passando por uma experiência de aprendizado, né? Devido a todas essas, vamos dizer, entre aspas, limitações ou até mesmo abertura. E o espiritismo ele sempre tende a explicar que se um espírito está passando por um tipo de situação, é porque ele cometeu uma ação lá nas vidas passadas. Então, se você nasce com uma mão, né, com uma mão torta, ou sem a mão, ou com alguma deficiência, seja física ou até mesmo mental, é devido a alguma ação de vidas passadas. E aí o Espiritismo até pegou um pouco dessa questão do karma, né? Ah, você aprontou na vida passada, então significa que na próxima vida você vai ter que pagar, né? Assim? Então, muito das explicações, você pode ver, todas as explicações destinadas a situações atuais de qualquer tipo de pessoa, o Espiritismo explica o que foi que aconteceu na vida anterior. Mas eu pergunto para vocês, tudo que é estranho ou fora dos padrões é karmas de vidas passadas? E aí, o que vocês acham? Então significa que se eu ficar pobre, ficar não, né? Se eu nasci pobre, ficar pobre, significa que é coisa da vida passada que eu fui rico lá atrás? Será que é assim que as coisas funcionam? Toda e qualquer explicação tem a ver com vidas passadas? Então, a resposta é não. Nem tudo que é estranho, nem tudo que é fora dos nossos padrões de sociedade tem a ver com ações de vidas passadas. Na verdade, quando a gente explica sobre vidas passadas, é um termo muito generalista. De fato, explica-se muita coisa. Explica-se muita coisa, a gente termos essa ideia de que o que a gente está passando por hoje é devido a questões de vidas passadas. Mas não casa com a maioria dos casos, principalmente ligado a questões comportamentais no que se diz respeito aos autistas. Tá? Na verdade, esse conceito de tudo que é vida passada é um pouco ultrapassado, tá? A gente vai ter que dar um upgrade nesse tipo de, de, de ensinamento, nesse tipo de discernimento, tá? Porque são coisas bastante específicas, tá? Então, às vezes o que a pessoa está passando por uma aprovação na vida não significa que ela fez uma coisa da vida passada, significa alguma coisa que ela fez as suas próprias escolhas de vida. Então, para a gente ter um diagnóstico específico, aí a gente vai ter que, né, ir lá em cima
perguntar para um mentor, enfim, perguntar para uma pessoa que tem acesso a esses tipos de informações para saber. A gente não pode generalizar. Eu lembro que teve uma palestra no nosso centro onde um palestrante até comentou, veja bem, ele comentou que um outro palestrante de uma outra casa espírita falou que o síndrome de Down é coisa de karma de vida passada. E tinha uma mãe na plateia ouvindo e que ela estava com uma certa dificuldade com o filho e ela simplesmente desabou a mãe ao ouvir isso, que foi síndrome de Down é uma pessoa estranha, estranha não, é uma pessoa que foi má, que fez coisas na vida passada. Cara, olha o que é que esse palestrante fez com a mãe. Às vezes eu vejo, eu tenho esse discernimento, esse cuidado, porque, cara, a palavra tem poder. O que você fala, às vezes pode atingir uma outra pessoa, e às vezes a pessoa interpreta de uma forma errada. E, poxa, olha aí o que ele fez com essa mãe. E aí ela vai carregar isso para toda a vida dela, achando que o filho dela foi uma pessoa má, sendo que ele nasceu do jeito que nasceu, né? Então, olha só a responsabilidade que a gente tem e somente o conhecimento e essa abertura de consciência a gente pode, de fato, entender. Primeiramente, questionar de tudo, tá? E saber que a gente não sabe absolutamente de nada, tá? A gente não pode simplesmente sair daqui falando as coisas da boca para fora. A gente tem que, de certa forma, ter algumas provas. E vamos falar sobre a questão do quem são os síndrome de Down, né? Primeiramente, né? Para a gente entender sobre quem são os autistas, a gente tem que passar um pouquinho sobre essa síndrome de Down, que é, de fato, um tipo são pessoas, né? São pessoas aí que, quando a gente olha no espectro da nossa sociedade, elas diferenciam bastante, tanto na forma física, que são bastante evidentes, bastante específicas, como na parte comportamental. Então, eu já fiz uma palestra falando sobre quem, de fato, a natureza espiritual do síndrome de Down não tem nada a ver com espíritos que fizeram merda, caca na vida passada. Não, não, não. Eu cheguei a afirmar que, de fato, esses espíritos, eles são espíritos que estão se aventurando pela primeira vez na Terra, tá? Então, eles parece uma viagem, né? Eu falar isso, mas pior que depois eu fui conversando com outras pessoas e faz sentido. Olha o que eu abordei na palestra e depois conversando com outras pessoas, elas foram realmente falando, poxa, Dani, realmente faz sentido, ó. Então, eu cheguei nessa palestra e falei que as crianças, enfim, todas as pessoas com síndrome de Down, eles eram espíritos que no planeta anterior, na vida anterior, eles habitavam um planeta totalmente aquático. Eles eram muito assim, mais para animais, mais para seres ali, bem pouco animais do que para nós seres humanos do jeito que a gente conhece. E é tipo como se fosse espécie. Lógico que se a gente for olhar a parte da vida marinha, a gente tem vários tipos de espécies, tubarão, golfinho, enfim. Eles eram seres, a gente não tem essa informação de quem de fato, como eram a fisionomia deles, mas eram seres que tinham uma certa consciência, um grau de consciência um pouquinho maior. Olha só o que eu falei naquela palestra lá atrás, que esse grupo de seres resolveram vir para a Terra, né? Olha que parece uma viagem, né? Espera, guarda aí. Vieram aqui para a Terra para poder ter uma certa experiência em comunhão com a gente, né? Na sociedade, com essa nossa sociedade, para eles aprenderem principalmente a parte da individualização, porque lá no planeta deles eles eram muito coletivos, e para ensinar a nós muitas coisas, né? A questão da inclusão, a questão do amor, a questão da paciência. Eu dei até um exemplo que existia, né, de fato, uma APAE lá em Limeira, São Paulo, no qual eles fizeram um experimento com, com as crianças com síndrome de Down e com as crianças normais. Aí eles pegaram as crianças com síndrome de Down e foram fazer aquela corrida de sacos, sabe? Aquela corrida de sacos entre eles. E aí começou a corrida de sacos com esse síndrome de Down e um deles caiu. Quando um deles caiu, todos os outros foram lá ajudar esse amiguinho que tinha caído. Foram fazer a mesma corrida de saco com as crianças normais. Rapaz, um caiu, outro estupicou, o outro já saiu disparado, não quis nem saber do outro. Para você ver que essas crianças têm um certo nível de coletividade. Eu já expliquei, quem já viu algumas palestras aí atrás, já expliquei que eles possuem uma coletividade, assim, uma ajuda,
uma inclusão com seus irmãos bem maior do que a gente. Então, são espíritos diferentes. São espíritos que vieram de outros planetas com vivências totalmente diferentes. Então, olha só para você ver a importância do conhecimento. Síndrome de Down não tem nada a ver com resgate kármico. Não tem nada a ver com resgate kármico. São espíritos diferentes. Da mesma forma que a gente tem espírito diferente, eles também são espíritos, só que um grau totalmente diferente. Aí você me pergunta dele, mas a ciência fala da trissomia do cromossomo 21, né? O cromossomo 20, porque a gente tem, né, 23 cromossomos, ou seja, que totaliza 46 cromossomos, e no 21, quando se conta, em vez de ter o X e o Y, tem uma trissomia, né? A gente tem uma duplicação de um desses cromossomos. E a ciência detectou, a partir dos estudos geneticistas, que todas essas pessoas têm esse tipo, nascem com esse tipo de fisionomia, né? Com esse tipo de característica. Aí a gente tem hoje associado o síndrome de Down com a causa genética. Mas se a gente olhar para a parte espiritual, explica que são seres diferentes. Lembra que eu falei que vieram de um planeta aquático? Então, vamos colocar assim, para o plano espiritual poder adaptar esses tipos de espíritos, nosso corpinho humano, o plano espiritual teve que fazer alguns ajustes na genética para poder comportar essas pessoas. Por isso eles possuem essas características bastante comuns, gerais entre eles, porque são espíritos de uma mesma horda. Então tá aqui. Para a gente poder entender autista, síndrome de Down, qualquer pessoa com comportamentos diferentes, a gente tem que entender esses dois conceitos aqui. Sem esses dois conceitos, a gente vai ficar patinando. Que é o conceito de ordem de espíritos e transmigração estelar. Tá? Vamos lá, Dani, o que é horda de espírito, o que é transmigração estelar, que você disse que é tão importante para a gente entender isso e as outras coisas que acontecem no nosso mundo. Primeira coisa, horda de espíritos significa grande grupos de espíritos, ou seja, nós, eu, você, sim, você que está escutando aí, a gente não veio daqui não, tá? A gente não é da Terra. Não, 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 não. A gente veio junto com nossos amigos, nossos familiares, muitas pessoas que a gente assim, encontra na vida, nas nossas vidas. A gente veio um grande número de espíritos, que vão desde os milhares até os milhões, sim. Só que todos nós estamos esquecidos disso. A gente veio para cá na vida sem entender nada, a gente só sabe quem é o nosso pai, nossa mãe, que a gente nasceu, não sabe de nada, né? Mas a gente está esquecido porque lá atrás a gente veio, né, aos milhares, aos milhões, junto, um grande grupo que a gente chama de horda, para compartilhar uma experiência em um planeta, para ir em um planeta. Tá? Então, cada planeta possui seus níveis, né, seus estágios ali de sociedade. Então, se a gente chegasse a 200 anos atrás, como é que estava o planeta? Então, percebe-se que essas hordas, esses grandes grupos de espíritos, eles vão para um planeta vivenciar conforme o seu estágio evolutivo. Então, se você é uma pessoa, né, ou as pessoas ao seu redor ali são pessoas aí que vibram muito na questão do ódio, violência, poder, e você faz mau uso, pode ter certeza que você e seu grupinho e muitas outras pessoas que estão ali junto com você provavelmente serão deslocados, transmigrados para um outro planeta para continuar a sua vida, continuar seus ciclos de encarnações em outros planetas. Só que esse transporte, essa transmigração, esse remanejo de espíritos de um planeta para outro, não é feito na força do pensamento, tá? Ninguém morre, vai lá pro plano espiritual, pega a mãozinha do outro e sai voando de um planeta para outro. Não, não é assim que funciona, não, meus irmãos e minhas irmãs. Esse transporte é feito com, olha aí na imagem, naves. Gente, parece viagem, né? Cara, parece viagem. Mas se eu te falar para vocês, porra, que é verdade esse trem. É porque agora, assim, não tem como eu provar, né? Não tem como eu falar assim, ô, materializa aqui um ET no meu lado. Fala de nave espacial, parece tudo uma viagem, né? Só que vão guardando o que eu vou falando, tá? Quem sabe mais pra frente as coisas não, né, não
se clareiam mais. É bom a gente ouvir, né, essas viagens, todo esse povo doido falando sobre espírito, sobre ET, né? Mas vai guardando que depois vai fazer sentido, tá? Diga, só espere, tá? Então, gente, só para entender que sim, precisa todo espírito para ir para um planeta para outro é feito um transporte em naves, vamos colocar assim, naves. E, e a gente tem esse objetivo aí de poder, né, ir para outros planetas e vivenciar. Então, todos nós tivemos várias vidas, várias vidas. A minha vida passada foi um soldado alemão. Numa outra vida passada, eu fui uma parte não é, como é que é aquele tipo de classe social que era, acho que é nobreza, né? Que era, eu sei que eu fui na parte da Idade Média, um cara que era da parte militar. Era, acho que é nobreza, né, que fala, né? Teve uma outra vida passada que eu fui um índio brasileiro. Teve uma outra vida passada que eu vivenciei no Oriente Médio. Que eu até desconfio que eu fui mulher, né? Então, assim, você vê que todo mundo tem vidas sucessivas, né? Engraçado, todo mundo tem vidas sucessivas e todo mundo compartilha experiências com espíritos afins. Então, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, pessoas que você tem uma certa ligação íntima, pode ter certeza que essa ligação, que é uma ligação muito forte, tem a ver com questões de vidas anteriores, tá? Seja nesse planetinha Terra ou em outros planetas, tá bom? Então, gente, o nosso mundo aqui, ele sempre foi palco de vindas de várias hordas de espíritos. Então, nós temos uma ordem chinesa ali, japonesa, que vieram e ficaram só naquele lugar. Temos uma horda, ou seja, espíritos ali que vivenciaram, estão vivendo no Oriente Médio. Por exemplo, olha uma. Deixa eu ver que horário é. Fofoca para vocês. Ali no Oriente Médio, palestinos e judeus são a mesma horda de espíritos, mesmo grupo de espíritos, tá? Eles vieram de outras vivências, foram pulando de planeta em planeta, vivenciando entre eles. E esse ódio, justamente esse ódio entre essas duas, não é de hoje, tá? É uma coisa milenar, não apenas aqui no planeta, mas de outros mundos. Então é muito comum que hoje você é judeu e tem raiva dos palestinos, dos árabes, na outra vida ou numa vida passada você foi um árabe. Então o plano espiritual faz esse jogo assim, né? De um ir para o outro entender o lado o lado do outro, né? Para poder cessar essa questão do ódio. Então, tudo isso se explica através de hordas de espíritos, ou seja, grupo de espíritos que vieram de vários cantos da galáxia, estão aqui com estágios evolutivos diferentes para poder vivenciar. Só que, hoje em dia, a gente está num mundo globalizado. Tá uma grande mistura hoje em dia. Então, se formou um certo padrão que é um ser humano convencional, do que é um ser humano aí conservador, né? Eita. Então, o que está acontecendo é que tá vindo espíritos, horda de espíritos de outros planetas, como sempre veio hordas de espíritos de outros planetas, e como tá nessa globalização, a gente tá sentindo assim, de percepção dessas pessoas que são diferentes da gente, com comportamentos, com inteligências totalmente diferentes. E aí entra esses espíritos que possuem uma inteligência mais apurada, que aí são os superdotados. Então, a gente tá, como eu expliquei anteriormente, a questão dos dados, a gente não aumentou, vamos dizer assim, não teve um aumento do número de autistas no mundo, mas a nossa visão maior desse espectro, dessa nossa capacidade de enxergar. Então a gente está enxergando, né, melhor essas pessoas que são diferentes do convencional da gente. Então, se a gente pensar que existe Deus, um plano superior que cuida de tudo, que sabe de tudo, ele sabe muito bem que se ao colocar esses tipos de pessoas, esses espíritos diferentes, é para que tanto nós quanto eles possam estar aprendendo em comunhão, né? Então, a gente percebe aí que há essa necessidade de a gente fazer essa inclusão social com qualquer tipo de pessoa que possui comportamentos diferentes desde criança. Aí a gente entra a questão das crianças que nascem com sexo e mais se identificam com outro, como a gente falou, a questão do espectro autista, ou seja,
crianças que possuem graus de isolamento, dificuldade de convívio maior. Então, a gente tem até hoje em dia uma maior inclusão, né, principalmente nas escolas, como eu falei, para a gente poder interagir, que é o principal objetivo do plano superior, se a gente for pensar assim, de fazer com que toda essa diversidade ela trabalhe em comunhão, como a gente pode estar vendo aqui na imagem. Então, não são muitos dos casos, não são doenças. É lógico que há casos, sim, que algumas questões, transtornos mentais têm a ver com questões de vidas passadas. Sim, tem muitos, assim. Mas a gente abrindo esse leque, entendendo que existe essa questão de horda de espíritos diferentes, com capacidade de comportamentos, de fala, de comunicação totalmente diferentes, que vieram de outro canto do planeta e estão vindo para cá, a gente começa a apaziguar mais e entender, poxa, realmente, são pessoas diferentes e pronto. Não é porque tá errado, não é porque é esquisito, né, uma pessoa má, enfim, que a gente tem que, de certa forma, tirá-los da sociedade, né? Colocar nas margens, não. Então, a gente tem que viver junto, né? Nessa comunhão. E essas crianças são essas nossas crianças da nova era, né? Para a gente poder ter esse contato, ter essa questão da inclusão social bem mais evidente. E uma fofoca para vocês, né? Todos esses autistas que são fofoca, né? Eu gosto de falar fofoca. Vamos colocar informação. Todos esses autistas que tá no grau 3 são espíritos que estão vivendo a primeira encarnação na Terra. Na verdade, eu já até falei, né? Mais de 80% das pessoas que estão aqui estão vindo pela primeira vez, primeira ou segunda vez, encarnando aqui na Terra. Não tem nada a ver com o Antigo Egito, com Idade Média, não. Então, a primeira vez. E as pessoas nem sabem. Depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Mas, sim, autistas que têm esse grau, os maiores, são seres, espíritos, que se a gente olhar, se nós olharmos a fisionomia, o rostinho dele, quando ele chegou aqui na Terra, lógico, no plano espiritual, rapaz, vocês vão espantar, bem diferente. Pessoal, era isso, espero que tenha ficado claro para você.